Olá pessoal, eu sou o Paciente, editor de Forbes Tech, e esse é mais um episódio especial do Forbescast, em parceria com a Lenovo, e hoje eu recebo o Valério Matheus. O Valério, ele é General Manager Serviços Latam da Lenovo. Falei certo? Falou. Fiz um Falou ensaio aqui certinho. nos bastidores. Querido, bem-vindo ao nosso papo, viu? Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho de tecnologia. O Valério estava me explicando um pouquinho da estrutura regional, né, Latam, da companhia e de todas as divisões. O que significa hoje essa divisão de serviços? Bom, a divisão de serviços, ela surgiu como divisão há aproximadamente 4 anos, como uma business unit independente, atrelada às demais business units da Lenovo. A Lenovo, ela tem desde a business unit de mobile, que é a Motorola, é uma empresa Lenovo, a parte toda de PCs, servidores e o quarto business group, que é toda a área de serviços, que na verdade permeia todas as demais unidades de negócio da Lenovo. Eu lidero essa unidade de negócio para a América Latina Em hoje. todas elas você tem B2B, B2C, claro, com variações, né? Exatamente. Motorola mais B2C, apesar de ter B2B também, Existe né? Motorola B2B, que é uma área de grande sucesso hoje para Motorola. PCs também, obviamente. Servidores com um pouco mais em B2B, SMB e o mercado mais de grandes empresas. E a área de serviços permeia tudo, desde aquele serviço que é uma garantia ou um suporte aprimorado que você tem quando compra um equipamento Lenovo como consumidor final, até serviços gerenciados de gestão de todo um ecossistema de TI para grandes empresas. Tudo isso está dentro do escopo da área de serviços da Lenovo. Galera, hoje na interlocução de vocês dentro dessa vertical de serviços, você tem todos os níveis estratégicos. Você vai do C-level de tecnologia até a execução. Você passa por todas as etapas. A gente passa por todas as etapas, principalmente quando a gente fala de serviços gerenciados, por exemplo, ser o responsável num contrato de outsourcing por todo o ecossistema de TI de um cliente da Lenovo. A gente, desde o início, onde a gente vai fazer a concepção da solução técnica, a gente está conversando com os times mais técnicos da empresa, entendendo a demanda do CIO, a demanda das áreas de negócio, até uma tomada de decisão, aí normalmente são contratos de longo prazo, onde a gente está olhando mais para frente com o nível estratégico da empresa, quais são os objetivos, quais são os resultados que eles querem alcançar com esse tipo de serviços, para que a gente possa ter um contrato ideal para o nosso cliente. É interessante que tem muita inteligência sendo gerada, né? Não só do ponto de vista de consultoria como um todo, mas de informação, de cocriação ali, né? Sim, sem dúvida. A gente parte desde aquele serviço mais massificado, que são os serviços de garantia, de premier suporte da Lenovo, até soluções 100% customizadas, onde você tem que efetivamente encaixar uma determinada solução de serviços dentro do ecossistema do cliente, das necessidades do cliente, de como ele usa determinadas aplicações, de como ele suporta os seus usuários no dia a dia. Então a gente navega, né, desde um serviço mais massificado até um serviço que é 100% customizado. O recorte da nossa conversa hoje é a inteligência artificial e a desconstrução um pouco sobre incerteza e confiança, né? Quando a gente fala de AI. Por que hoje Lenovo se posiciona muito quando a gente fala em inteligência artificial? O que tem hoje, não só em termos de desenvolvimento de tecnologia, mas de oferta e de solução dentro do ecossistema de vocês? Tá? A Lenovo sempre esteve na vanguarda de inovação tecnológica na história inteira da Lenovo, né? Na liderança que ela tem no mundo de PCs, na liderança que a gente tem em vários mercados com a Motorola, servidores, e não é diferente com serviços. Parcerias globais, como a parceria que a gente tem com a NVIDIA, que é uma das maiores fabricantes aí de equipamentos e também de soluções de inteligência artificial. E aí a Lenovo entra nesse mercado não só com a parte de equipamentos de tecnologia ou de inteligência artificial, né, como a gente lançou o primeiro AI PC do mundo. A gente tem tecnologias, as principais soluções globais de inteligência artificial generativa rodam também em cima de infraestrutura Lenovo. Na área de serviços não é diferente, né? O que a gente fez na Lenovo e que a gente faz normalmente? A gente adotou várias soluções de inteligência artificial dentro da Lenovo, o que a gente chama para o mercado de Lenovo Powers e Lenovo. A gente faz primeiro dentro da Lenovo, e enquanto a gente está fazendo isso, Passetti, a gente
A Lenovo enfrenta os desafios que qualquer cliente vai enfrentar no momento de implantar uma inteligência artificial ou alguma solução desse tipo. A diferença é que a gente pega esse aprendizado e transforma numa metodologia para levar para o mercado. É quase como se fosse o seu próprio MVP. Você faz Exatamente. internamente, ajusta, corrige. E aí a gente cria, né, o caso de AI para serviços, para minha área dentro da Lenovo, a gente tem uma metodologia de adoção. E é essa metodologia que a gente traz no mercado, além de toda, obviamente, a infraestrutura de processamento por trás, a stack tecnológica dos nossos parceiros, mas a gente ajuda o cliente a navegar essas incertezas que você comentou e criar soluções de AI ou adotar soluções de AI que tenham um impacto significativo para o negócio. Isso é super interessante, a metodologia de adoção. É comum, tirando, digamos, as empresas de tecnologia que trabalham com AI, ter uma metodologia de adoção de AI é comum em outras empresas de segmentos distintos ou na verdade é o estamos em processo de? Então, o que a gente tem visto nas conversas com CIOs, CTOs, CEOs no mercado? Isso está refletido numa pesquisa que a Lenovo fez junto com o IDC, a gente lança ela anualmente, que é o CIO Playbook. Ele mostra que 96% dos CIOs vão aumentar o investimento em AI. 83% acreditam que esse investimento vai melhorar processos internos, trazer produtividade. Pô, é altíssimo o É muito percentual. alto. Mas, ao mesmo tempo, metade desse grupo acha que não está preparado, ou seja, do ponto de vista de capital humano e conhecimento para fazer a implementação de AI, seja por todo o ecossistema, infraestrutura, dados. Então, o que a Lenovo fez foi colocar todo esse aprendizado numa metodologia. Eu posso comentar dentro dela 2 passos que são fundamentais. O primeiro, a gente chama de AI Discovery, que nada mais é do que um workshop com os clientes, onde a gente coloca o expertise da Lenovo, cientistas de dados, engenheiros de dados, pessoal de negócio, junto com parceiros como a NVIDIA, que dominam todo um stack tecnológico, para conversar com o cliente e entender, dentro do business do cliente, aonde uma solução de AI pode efetivamente trazer valor. Então é um processo. Eu tive conversando com o CIO faz umas 2 semanas, e ele comentou: poxa, Valério, 2, 3 vezes por semana eu sou apresentado a uma nova solução de AI. Só que essa solução, às vezes eu não consigo enxergar como ela se encaixa dentro do meu fluxo de negócio. É uma solução fantástica, mas eu não sei qual o problema efetivamente dentro da minha realidade de empresa que ele vai resolver. O approach da Lenovo é o contrário. A gente parte de um workshop para entender o negócio, entender aonde a AI agrega valor e, a partir daí, criar soluções e apoiar o cliente. Uma outra fase interessante, e isso é uma limitação que muitos clientes hoje têm, que é toda a parte de infraestrutura e uma prova de conceito. Como que eu posso mostrar para os stakeholders dentro da empresa que esse investimento vai trazer aquele benefício que foi planejado? A Lenovo tem um modelo que a gente chama de AI Fast Start, que nada mais é do que uma stack tecnológica Lenovo com parceiros, como o caso da NVIDIA, por exemplo. Então você tem desde todo um hardware otimizado para AI e toda uma camada de software otimizada para AI, onde os clientes podem testar os casos de usos que foram descobertos ou foram discutidos lá no início do ciclo no AI Discovery. E aí, uma vez testado, comprovado que o business case funciona, aí ele vai fazer o investimento, escalar essa solução e partir para o final. Então, o que a Lenovo fez foi isso, empacotar essa experiência toda numa metodologia, numa jornada de adoção de AI, que a gente usa junto com os nossos clientes para facilitar um pouco toda essa navegação e dirimir um pouco dessas incertezas. Olha, nesses workshops que você mencionou, obviamente você tem ali um percentual de profissionais técnicos relevante, mas tem muitos outros perfis que antes talvez não seria comum, marketing, negócios, jurídico, esse público que está hoje lidando ali, levando um pouco até a percepção interna sobre a aplicação de AI, ele mudou? Ele é bem mais abrangente, porque você não está falando da tecnologia em si, você está falando do business do cliente. Então é muito comum que a gente identifique um gap na área de produção, por exemplo, numa manufatura, ou soluções que podem otimizar áreas de back-office, como RH, como marketing, como jurídico.
Então, na verdade, esse workshop, a fase inicial dessa discussão, sim, ela cobre muito mais do que tecnologia. Tecnologia é um ator, eu não diria secundário, mas é um ator no mesmo nível do negócio. Você precisa entender o negócio e aí aplicar a tecnologia adequada para aquela situação de negócio para você ter o resultado que você espera. Esse exemplo que você trouxe de um profissional, ele constantemente está recebendo, toda semana tem uma nova solução ali. Uma vez eu entrevistei um CEO fazendo exatamente a pergunta sobre AI, ele falou: "Olha, eu preciso ter muita responsabilidade de não gerar mais ansiedade para o meu CIO Sim. ou para o meu CTO, porque já é uma área que tem muita demanda ali de tecnologia". Qual que é o desafio hoje, do ponto de vista de foco, para um C-level de tecnologia, né? Você deixou bem claro aqui o cuidado com a experimentação, entender, né, eu preciso de aplicar AI aqui, onde eu preciso aplicar, é algo muito, o estratégico ele vem muito antes da execução. Sim. Qual que é o desafio nesse momento em que tem muita solução surgindo, o CTO, o CIO, ele tá ouvindo muitos, né, muitas pessoas do mercado, qual que é o grande desafio para focar aqui? Eu diria que é esse olhar para dentro, é entender da tecnologia em si, mas não se trata de tecnologia. Muitas vezes o mercado ele começa uma adoção de AI pela tecnologia, né? Eu tenho uma solução, eu quero aplicar no meu negócio. É justamente fazer o contrário. É ter essas discussões internas, é onde a Lenovo consegue ajudar também, a identificar casos de uso, começar menor, identificar um caso de uso onde a AI pode trazer um benefício mais rápido, definir qual que é o retorno desse investimento e fazer um caso, porque a AI hoje, eu acho que ela passa por a adoção da AI, eu diria 3 grandes desafios. O primeiro desafio é esse, começar pela tecnologia e não pelo negócio. Quando você faz isso, é mais difícil provar o investimento, é mais difícil provar que esse retorno vai ser interessante para a empresa e você pode acabar causando uma desconfiança com soluções de AI, né? Os stakeholders vão olhar e falar, poxa, mas eu já investi e não funcionou, não me deu o retorno. Ou seja, tem o risco, eu trago aqui uma ferramenta super sofisticada de AI generativa, e aí, só que aí eu vou ter que entender agora onde eu vou usar, como que eu vou encaixar. É uma excelente solução à busca de um problema, né? A gente sempre deve partir do problema. E aí achar a solução adequada, que algumas vezes vai ser essa AI generativa hiper sofisticada, outras vezes vai ser um processo de AI mais tradicional, né? Existe um hype hoje sobre AI generativa que é E tem justificado. casos que vai ser só arrumar o processo, na verdade, né? Exatamente. Então você começar, né, eu acho que o primeiro desafio é começar pelo problema, identificar casos de uso, mesmo que sejam menores, mas que você vai ter um ganho imediato, né? O segundo é entender, dentro da sua realidade, como está o seu ecossistema para a adoção dessa AI. Você tem a infraestrutura, você precisa investir em infraestrutura, né? O combustível de AI são os dados, né? Não é incomum você conversar com o C-level de uma empresa e você rapidamente descobrir que ele tem informações que estão espalhadas entre aplicações diferentes, você tem 2, 3 visões do mesmo cliente, você não tem tudo dentro do CRM. E aí, como os dados acabam sendo divididos em silos, você tem dados que são fragmentados, você tem dados que são às vezes inconsistentes, desatualizados. E se você usa essa infraestrutura dentro de uma solução pré-pronta para treinar um modelo de AI, você vai ter um modelo que não performa como você precisaria no início. E quando o modelo não performa, você volta naquela questão de confiabilidade da solução, de um investimento que não vai te dar o retorno que você precisa. E o terceiro pilar é efetivamente capacitar as equipes internas. Porque uma coisa é você trazer toda uma solução, mesmo que seja de fora, ou mesmo que você siga um processo. Problema, quais são os dados, qual é o ecossistema que eu tenho que vai sustentar essa solução de inteligência artificial, até você chegar num MVP. Provar um MVP para 50 usuários ou para uma determinada área num ambiente controlado é parte fundamental do processo, mas escalar isso para uma empresa inteira é uma parte diferente. Se você não tem a equipe que está capacitada não só para escalar, mas depois para fazer a gestão dessa solução no longo prazo, você de novo pode cair
nessa armadilha, né, de ter uma solução excelente, mas que não está sendo bem gerenciada, não está sendo bem mantida e que no fim do dia também não vai te dar o resultado que você espera. Olha, é interessante que a gente discute uma boa gestão dos dados há décadas, né? É impressionante como. Só que no caso da inteligência artificial, você não ter uma boa gestão de dados, você não ter os seus dados organizados ali, pode, inclusive, dada a proporção e a velocidade da tecnologia, pode ser um grande problema, né? Pode ser um limitador da adoção da própria tecnologia, né? Porque uma coisa é você usar uma solução genérica de AI, como a gente tem várias por aí, né? Para citar algumas, ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Gemini, existem várias. Outra coisa é você adotar uma solução de AI no escopo da sua empresa, com os dados da sua empresa, né? Isso exige um modelo diferente, localizado, treinado com a realidade da sua empresa. E se os dados não estiverem ali confiáveis, eu vou dizer, né? Não estejam desatualizados, não estejam fragmentados, inconsistentes, você vai acabar tendo um modelo que efetivamente não te dá o resultado. Agora entrando nessa questão, né, a nossa relação em incerteza e confiança. Acho que alguns pontos estão claros aqui, de certa forma, de onde nasce uma incerteza quando você fala de adoção, investimento. Quais são outros elementos que colaboram para essa incerteza? Ficou muito claro ali na pesquisa, né? Para a liderança, tá claro que a tecnologia é importante, o investimento é relevante, mas por outro lado eu tenho um meio do caminho de construção aqui muito importante. O que é, na prática, essa incerteza quando a gente fala de AI e AI generativa? A gente tem uma questão muito forte de segurança dessa informação que está sendo colocada dentro desses ambientes de AI, né? A Lenovo costuma dizer que a gente tem 3 grandes focos quando a gente fala de AI. Você tem a AI, que é os modelos que são públicos, alguns deles eu citei agora há pouco. Você tem um escopo de AI privado, que seria o escopo da empresa, onde estão os dados daquela empresa e que são propriedade intelectual, ela não quer que isso vá para público, ela não quer que o concorrente veja. E você tem até mesmo o escopo pessoal, que é o dado do Passetti, o dado do Valério, que eu não quero que saia nem para a própria empresa. Então, olhando e navegando dentro desses 3 grandes escopos, você tem uma governança diferente em cima do que você vai colocar. Existe uma insegurança grande em como utilizar esses dados, né? E aí você traz a tecnologia, segurança de dados, governança dentro de um modelo de AI para que você garanta que o que você está alimentando aquela AI, vamos dizer, num escopo privado, empresarial, aquilo está apenas ali dentro do seu controle. Esse é um ponto super importante. Então, o exemplo que você deu de aberto entre aspas, né? Sim. ChatGPT, Gemini do Google e outras, a informação que eu tô colocando ali, é óbvio que tem os níveis ali, né? Tem um corporativo também, mas a informação que eu estou colocando ali, e isso tá no termo de uso, é uma informação que essa AI tá lidando com essa informação para treinar o seu próprio sistema e ok. Uhum. Por isso que logo no início muitas empresas restringiram, até proibiram o uso desses modelos por Sim. causa disso, né? Sim. Eu vou fazer uma simples apresentação aqui no banco sobre os dados financeiros e estou colocando lá no chat GPT. Então, tá claro aqui a informação nesse contexto. Aí quando a gente vai para o privado, é isso. Eu tenho, não necessariamente a informação do meu banco ou do meu varejista, ela tá acessível para a empresa que tem aquela linguagem. Eu Exato. tenho uma camada ali de proteção. O que a gente tem visto muito dentro do escopo privado, as empresas terem a sua infraestrutura no momento de escalar a solução, aonde elas colocam todos os seus dados privados, mas sobre o controle da própria empresa, dentro do seu data center, dentro da sua camada de segurança, né? A inteligência artificial, eu diria, ela tem 2 grandes momentos. Ela tem um momento do treinamento do modelo e ela tem um momento da utilização do modelo. No momento do treinamento, você precisa de uma capacidade computacional muito grande para treinar o modelo, e depois você precisa de uma capacidade ainda grande, mas para utilizar o modelo. É um momento que a gente chama de inferência. É muito comum que as empresas, no momento do treinamento, você tem várias técnicas que você consegue usar dados descaracterizados
para que você possa treinar o modelo. E aí você escala isso numa nuvem. Pode ser uma nuvem pública, pode ser uma nuvem privada dentro da própria empresa. No momento de fazer a utilização do modelo, ou seja, você já treinou a AI, você vai colocar ela dentro do seu processo produtivo, dentro do processo de negócio. Aí você traz essa AI para dentro da empresa, porque aí ela vai consumir dados que são propriedade intelectual da empresa. E muitas vezes você traz esse poder computacional porque a gente chama de borda, né? O Edge Computing. Imagina que eu treinei um modelo de AI para fazer controle de qualidade num processo produtivo. Né? Ele vai olhar a padronagem de um tecido, por exemplo. Isso tem que acontecer imediatamente na ponta. Né? Ele vai olhar uma imagem, por exemplo, com computação de vídeo, e definir se aquilo está dentro ou não dentro de um padrão de qualidade pré-estabelecido no qual o modelo de AI foi treinado. Você joga esse modelo de AI para a ponta, ainda assim dentro da infraestrutura da empresa, com os dados que a empresa colocou ali dentro. Então você consegue navegar os dois mundos, e quando eu comentei que o segundo pilar é você entender a infraestrutura que você precisa, não só para o processamento e o treinamento inicial, mas você olhar todo o ciclo de vida de uma solução de AI e entender aonde você vai fazer o treinamento, aonde você vai fazer a instalação dessa AI treinada para trazer os benefícios dentro da empresa e que tipo de infraestrutura você precisa. Vai ser centralizada, privada, vai ser dentro de uma cloud privada, vai ser edge computing. Quando você olha todo esse ecossistema de infraestrutura, seja de hardware, seja de software, você consegue otimizar essa utilização e garantir que esse dado tenha segurança de ponta a ponta, para que você pelo menos elimine essa parte da incerteza que é a segurança de dados. Então, hoje você, como Lenovo, por exemplo, em qualquer parte do processo, no que diz respeito ao dado que é confidencial, que é estratégico, você não tem acesso a esse dado. Não. Obviamente, você está ali dando suporte para a dinâmica da tecnologia, e trazendo conhecimento do ponto de vista até de aplicação, mas o dado em si, ele não é... Eu não preciso ter acesso ao dado do cliente. O que muitas vezes acontece é que a Lenovo ela não precisa dessa informação para prover essa solução de jornada de adoção. O que muitas vezes acontece é que no desenvolvimento específico de uma AI, a gente usa o dado do cliente, se ele assim permitir, para treinar o modelo. Mas eu não tenho essa solução, eu não vou implantar em outro cliente com esses dados. Então a gente usa o dado do cliente dentro do escopo privado para que o cliente desenvolva a sua solução em parceria com a Lenovo, e essa infraestrutura, a solução, elas ficam dentro do cliente para poder processar e trazer o valor de negócio. Esse é um ponto super importante, porque quem não está no dia a dia, né, quem não está um pouco mais próximo na parte de dados, até porque no Brasil a gente é referência quando fala em LGPD, Sim. por exemplo, as pessoas acham que a referência de AI e AI nas empresas é o ChatGPT, são as abertas. Tá muito claro aqui, olha a diferença que tem entre os dois formatos. Uma dúvida aqui, nesse processo já de aplicação, e é uma dúvida que está relacionado com muitas lideranças aqui. Quando você sai do escopo técnico, quando as pessoas começam a usar de fato inteligência artificial, e aí até falando de governança, ética e segurança, qual que é o desafio para você treinar essas equipes? Então, por exemplo, eu trabalho no setor financeiro e eu tenho aqui um recurso que é feito à base de AI generativa. O que eu preciso ter em relação à noção da tecnologia para utilizá-la? Essa pergunta é fantástica. Me lembra um caso, não com a Lenovo, mas é um caso de mercado, que foi implementada uma solução de AI generativa para um determinado processo de negócio, e que o usuário, por não confiar na AI, ele fazia de novo manualmente, porque ele achava que a solução que a AI estava dando talvez não tivesse correta. Então, essa comunicação com os stakeholders, desde o usuário até o líder daquela área de negócio, ela é extremamente importante. Isso está lá no início, quando eu falei da gente identificar casos de negócio. Existe também esse buy-in cultural, né? essa adoção cultural das áreas de negócio, para entender efetivamente qual que é o alcance da AI, o que ela vai trazer de benefício e o que ela eventualmente não vai fazer. Essas fronteiras da AI, elas precisam ser muito bem definidas.
É importante que as empresas tenham uma política de diretrizes de AI, tanto para uso de AI pública quanto para o uso de AI privada. Eu te dou um exemplo dentro da própria Lenovo, que foi lançado hoje, especificamente. A Lenovo lançou um agente virtual dentro do nosso departamento jurídico para dar suporte às diversas equipes dentro da Lenovo. Na prática, o que você me disse lá no início. Primeiro eu Exatamente. uso internamente. Exatamente. É um agente virtual, né, que conhece profundamente dados específicos da Lenovo, modelos de contrato da Lenovo, modelos de Non-Disclosure Agreement da Lenovo, políticas da Lenovo com relação a determinadas cláusulas, posturas, uma série de artefatos, vou chamar assim, dentro do mundo jurídico, que são propriedade intelectual da Lenovo, estão dentro da Lenovo, que eu posso acessar e fazer uma consulta, por exemplo, qual que é a política da Lenovo com relação à ISG, por exemplo. E essa ferramenta vai me entregar. A diretriz de utilização de AI dentro da Lenovo, ela mostra que essa AI, ela só vai me entregar coisas que são da Lenovo, ela não vai olhar nada, absolutamente nada fora e misturar essa informação. Ou seja, eu tenho uma garantia que eu posso confiar nessa ferramenta de que o que ela está me entregando é baseado em conteúdo exclusivo da Lenovo. Essa diretriz de AI, essa política de AI dentro das empresas, ela serve para criar essa relação de confiança entre o usuário e o output que essa AI está entregando, seja em qualquer parte do processo, né? Então, quando você falou, poxa, mas como que eu convenço o usuário a efetivamente usar, a ser efetivo? Você tem que começar lá no início. Identificou o caso de uso, o usuário tem que participar, tem de dizer quais são as dores que ele tem no dia a dia, aonde essa AI traz valor, participar do processo de teste, homologação, e depois a diretriz também tem que mostrar que uma vez que você implementa uma solução de AI, você não implementa e vai embora. Você implementa uma solução de AI, você tem que ter uma governança em cima desse processo, um monitoramento contínuo dos dados que ela está consumindo, das respostas que ela está te dando, se continuam coerentes com o negócio, porque o negócio também muda ao longo do tempo, né? Políticas mudam, modelos de contrato E é mudam. cíclico, né? Na verdade, nunca cíclico. é um trabalho interminável. Ele Sim. não vai. Por isso aquele segundo pilar. Ou o terceiro, desculpa. Como que eu treino o meu time interno para fazer a sustentação desse modelo ao longo do tempo? Como que eu gerencio a solução implementada para que ela continue efetiva, performando e dando os resultados que a empresa espera? Olha, agora uma curiosidade do ponto de vista de governança, porque é um tema que ele sempre aparece, mas surgem muitas dúvidas relacionadas. Acho que o que é governança em si está muito claro aqui na tua fala. Mas hoje, até com base na experiência que você vê dos clientes, quem que tá cuidando da governança? Num recorte óbvio, eu poderia dizer, não, nasce ali da área de tecnologia, né, essa diretriz, mas eu tenho outras áreas se envolvendo, eu tenho outras lideranças se envolvendo, vamos supor, o CFO tem que conversar com o CTO, me dá uma ideia, porque tem muita dúvida do lado de cá, né, quando a gente fala de governança, quem vai ser responsável por continuar ali acompanhando e olhando para além do lado técnico? Eu acredito que isso não é uma atribuição exclusiva de uma área ou de outra. Não é uma atribuição exclusiva de tecnologia, também não é atribuição exclusiva da área de negócio. Tem que ser um consórcio. A área de tecnologia tem que entender como isso está escalando e sendo utilizado dentro da empresa, e você tem mecanismos para fazer esse monitoramento da utilização da AI, mas isso tem que ser feito em conjunto com a área de negócio, né? Então, da mesma forma que eu vou trazer para um ambiente mais tradicional, uma área de suporte a usuários, por exemplo. Poxa, mensalmente você leva um booking dizendo, olha, isso foi o que aconteceu na sua operação, esses são os problemas mais relatados pelo usuário, aqui a gente tem um plano de ação e a gente vai reduzir o número de chamados que o usuário está fazendo. É semelhante na área de AI. Você tem que avaliar os resultados constantemente, discutir isso com a área de negócio, entender se as respostas e o apoio que a inteligência artificial implementada está dando para os usuários dentro daquele processo segue efetiva, se perdeu consistência, se ela começou, como a gente costuma falar na área de AI, a devanear um pouco ali, trazer coisas que não são tão relevantes. Quem pode identificar isso com mais propriedade é a área de negócio,
quem pode corrigir, identificar isso do ponto de vista técnico dentro dos modelos de AI é a área de tecnologia. Então a governança ela tem que ser feita a 4 mãos ou eventualmente a 6, 8 mãos, dependendo do processo de negócio. E aí tem envolvido. tem várias camadas aqui, né? A cultura da empresa, o perfil. Claro. O CEO, você percebe o CEO mais presente em se tratando de inteligência artificial por toda a repercussão na tecnologia, ou não? Ou, geralmente o papel do CMO é com outras tecnologias, ou no caso de AI, você percebe uma diferença? Eu percebo que eles estão mais envolvidos e talvez isso seja um efeito do potencial impacto que a AI vai ter em todos os negócios. Né? O próprio Playbook, tem um estudo também da McKinsey que chama o poder, como é o poder econômico da AI generativa nos próximos anos. Mostra que esse mercado vai mexer com algo em torno de 4,5 trilhões de dólares no mundo nos próximos anos. Ninguém quer ficar de fora e ninguém quer ficar para trás. Né? E como o potencial de melhoria de resultados, de otimização de processos, de redução de custos, ele é muito alto, os CEOs estão interessados em entender como colocar isso no negócio. E daí vem um pouco também a pressão por adoção, que o CIO adote soluções de AI, e esse mecanismo, se ele não for tratado de uma forma mais metodológica, como a gente falou no começo, ele acaba gerando muita ansiedade, projetos de AI que não entregam o resultado esperado, investimento que não traz o retorno também esperado. Mas sim, existe um interesse maior, eu diria, de toda a camada executiva, o CEO não é uma exceção, do que é esse mundo de AI e aonde eles podem se beneficiar de tudo isso. Eu fiz essa pergunta aqui na Forbes, a gente acompanha muito também o lado do board, dos conselheiros, até os fundos de investimento, e o assunto ele permeia praticamente Sim. todas. Então, assim, mesmo nas discussões extremamente estratégicas, inteligência artificial está Sem presente dúvida. em suas várias camadas, né? Desde a parte ética, a parte prática e também até a existencial, eu Sim, diria sim. assim. Valério, tem mais 2 pontos para a gente terminar, quando a gente fala de infraestrutura e a capacidade de você, a partir do momento que você tem toda essa maturidade na gestão dos dados, de processo, você maximizar, né, o potencial da AI. Para isso você precisa de processamento e tal. Eu queria falar um pouquinho sobre custo, investimento. Eu sei que é muito relativo, tudo Claro. depende aqui, mas a gente está falando, comparado com outras tecnologias, quando a gente fala de cloud, que também é uma tecnologia muito revolucionária, a gente está falando de custos muito diferentes do que a gente tem. Depende, não depende? Qual que é essa perspectiva em relação às vezes eu não sou uma grande corporação, eu sou uma média empresa, Uhum. mas eu posso ter acesso hoje à inteligência artificial, como Sem dúvida. funciona? Como você mesmo comentou, depende de uma série de fatores e cada caso é um caso. Né? Você tem clientes que usam soluções, a gente chama de HPC, de High Performance Computing, que usam centenas, às vezes milhares de computadores interligados dentro de uma solução de AI. Esse seria o nível sofisticado, Exatamente. extremamente E sofisticado. você tem soluções que a própria Lenovo tem uma solução, a gente chama de AI in a Box, né, que é um conjunto de hardware com capacidade de processamento, com uma camada de software extremamente acessível. Então você pode navegar de uma coisa extremamente acessível para qualquer empresa, desde as pequenas e médias, até um centro computacional com milhares de nós de servidores aí para poder produzir um resultado. Eu acho que a equação importante para entender é justamente o retorno do investimento. O que você espera daquela solução versus o que você vai ter que investir para poder receber o Voltamos benefício. ao seu Voltamos ao ponto início. de o porquê, Exato. né, uma necessidade de negócio antes da tecnologia. Essa metodologia da Lenovo, eu citei 2 pontos mais detalhados, né? Mas elas são 5 passos. É o discovery, você entender aonde a AI pode te ajudar no negócio. Depois você tem uma área de consultoria um pouco mais profunda que vai desenhar o business case. Quanto você precisa investir, quanto você precisa investir em hardware, em software, eventualmente na harmonização dos seus dados para que essa AI funcione, treinamento das pessoas, interlocução com os stakeholders para mostrar a solução. Você cria um business case
Depois você prova o business case no modelo de AI Fast Start. A Lenovo, junto com a NVIDIA, ela já tem um stack tecnológico que você pode usar dentro dessa metodologia para testar o seu modelo. Então você não precisa investir antes em hardware ou em software para testar o seu conceito de AI, se ele vai trazer o resultado que você precisa ou não. Ele trouxe o resultado que você precisa, a gente ajuda a escalar essa solução e depois a gerenciar ela no longo prazo. Então a gente pega desde a ideia até aquela fase de gestão do modelo. Dentro desse conceito, quando você vai escalar, aí a chave para manter os custos e ter o retorno de investimento é você olhar a infraestrutura de ponta a ponta e entender aonde você precisa otimizar, aonde você precisa colocar. A gente tem casos em que uma estrutura mais organizada, mais voltada para a solução, ela reduz em 60%, 65% os custos de processamento de uma AI. Mas você precisa saber exatamente aonde você vai implementar, se é edge computing, se é dentro do seu data center, o que essa estrutura vai efetivamente prover. E a gente usa muito também o expertise dos parceiros, como a NVIDIA, por exemplo, para entender qual é a capacidade de hardware efetivamente necessária ali. E além disso, a Lenovo tem um modelo de hardware as a service. Então tudo que a gente está falando de infraestrutura, a Lenovo pode prover como serviço. Então você não precisa fazer um investimento upfront em uma infraestrutura grande de AI, e aí eu estou falando desde aquele AI na box para uma empresa menor, até mesmo um high performance computing com 1000 servidores. A Lenovo tem condições de entregar isso como serviço e você paga ao longo da utilização da solução de acordo com o volume que você efetivamente usa de processamento. Isso facilita muito também a adoção, porque elimina essa necessidade de um capital mais alto no começo para construir a infraestrutura. E tá claro aqui, e isso é super importante até para tirar um pouco dessa preocupação. Olha o tanto de mecanismos que você mencionou aqui para que o cliente não desperdice um investimento, Exato. ou não compre um equipamento, ou não monte uma estrutura sem antes testar. Exato. Eu acho que isso já tira um pouco essa insegurança, né? A incerteza, como a gente vem falando. Querido, eu tô quase terminando, o papo tá ótimo, acho que tá sendo uma imersão aqui nesse mundo da AI. Tem uma outra informação super relevante aqui no Playbook. 85% das empresas acreditam que a AI generativa é essencial para a inovação. É fato. Tem uma questão de longo prazo aqui, mas 80% enfrentam desafios na implementação. Acho que está muito claro. E implementação aqui é tudo que você descreveu até agora, né? É. Processo, dados, revisar uma série de coisas. Eu vou terminar falando especificamente para os CIOs, CTOs, esse profissional, essa liderança de tecnologia que não vive poucos desafios, né? E agora tem que lidar. Acho que mesmo quando você fala ali que não existe uma área específica que vai cuidar da governança, acho que é um consórcio, a tecnologia ela tem um papel importante de startar nessa conversa. Uma mensagem final para os CIOs, CTOs que estão ouvindo essa conversa, que vivem hoje o desafio de decidir por um investimento, considerando também que um CIO hoje tem vários outros desafios, né? A gente está falando cibersegurança, cloud e por aí vai. Qual é a mensagem final que você deixaria aqui para esse público? Se você está começando essa jornada, né, o que a gente falou durante todo o nosso bate-papo, não comece pela solução de tecnologia. Comece pelo negócio. Identifica uma área, não precisa ser algo gigantesco, mas uma área bem focada, onde você sabe que AI vai trazer um benefício, né? Trabalhe com parceiros confiáveis que te ajudem nesse desenho, né? A olhar o seu ecossistema, o que você precisa ajustar antes de fazer essa adoção, né? Começa pequeno, identifica esse modelo e aí traça toda a jornada. Identificado o modelo, qual é o retorno que você espera, quanto você está disposto a investir, monta um processo para provar essa solução, né, um MVP, que não necessita grande investimento, mas também prepare a sua equipe para um momento de escalar. Muitos desses projetos de AI, eles morrem no momento de escalar. Uma coisa é fazer pequeno, outra coisa é fazer para uma empresa completa. Então você precisa desse expertise, e o escalar qual é a infraestrutura? A gente conversou sobre isso, né? Qual é a infraestrutura que eu preciso?
Aonde essa solução vai rodar? Que camada de segurança eu preciso colocar em cima disso? Vou colocar isso na esfera pública, vou botar isso na esfera privada, eu vou colocar isso em edge compute dentro do meu processo fabril. Então, olha toda essa cadeia para que você possa escalar e aí monitorar. Mas para começar, identifique o caso de negócio. Comece pelo caso de negócio e aí vai fazendo toda a jornada até o final. Você me fez lembrar aqui de a hora de comprar um carro. Tá tão desafiador hoje comprar um carro, você tem o híbrido, o elétrico, você tem todos os tipos possíveis, e geralmente o consultor de vendas ali na hora do carro, ele, quando você fala, eu quero um carro, mas pra que você precisa desse carro, né? É para família, É pra família, é diversão. pro final de semana, é um carro elétrico, mas você viaja muito. Acho que é um exemplo muito, muito claro aqui. Você fez uma analogia excelente, é isso mesmo. Ao invés de você começar porque alguém te apresentou uma grande solução de AI, como eu comentei, às vezes é um problema, é uma solução buscando um problema dentro da sua empresa, ache o problema, busque um parceiro confiável que te ajude a navegar essas incertezas, dirimir essas arestas, fazer essa mudança, né, o mindset dentro dos stakeholders, para que a solução não seja só viável do ponto de vista técnico, mas também implementável e utilizável dentro do ponto de vista de negócio. E não adianta comprar uma Ferrari para andar na marginal, Não precisa. senão vai ser um grande desafio. Querido, adorei o papo, muito obrigado. Imagina, eu que Espero agradeço. que você tenha gostado. Eu gosto muito dessa serenidade onde a gente consegue expor aqui. Porque eu acho que a grande diferença, né? Quando a gente fala de AI generativa aplicada a negócio, é algo totalmente diferente do que eu, consumidor B2C de AI generativa, Claro. conheço. Então tem muitas camadas aqui. Obrigado. E fica o convite para você voltar na próxima, porque esse é um assunto que se estende. Vai ser um prazer. Sempre que você precisar, vou estar aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Esse foi mais um Forbescast em parceria com a Lenovo, falando sobre AI generativa, um equilíbrio aqui entre compreensão de dados, gestão, negócios e vários outros assuntos. A gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado pela presença.